Bom, vamos lá, tá dizendo aqui que tá ao vivo, mas só daqui a pouquinho para eu ficar sabendo, só quando entrar alguém. Enquanto isso, vamos vendo os recadinhos aqui que aparecem. Doutora Riviane Carneiro, opa! E aí, doutora, tudo bem? Você tá conseguindo me ouvir direitinho aí? Ó, acenou, vou acenar de volta aqui. Doutor Adilon, falamos agora nos comentários lá, né? Que bacana que o senhor veio aqui, doutor. Espero que seja útil, né? Doutora Leslie. Bom, doutores, vocês estão conseguindo me ouvir? Escreve aqui para mim, para eu saber, para eu dar perfeito. Ah, que legal. Então, vou mandar bala aqui, tá bom? Pessoal, nós fizemos um compromisso aqui de fazer lives todos os dias. E eu até tinha anunciado mais cedo que eu falaria sobre ferramentas, mas eu achei melhor falar sobre uma ferramenta em específico para que você use aí na quarentena. A gente usa essa ferramenta aqui há algum tempo e temos, olha, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, as experiências positivas e negativas, e vou dar algumas dicas aqui para vocês também, tá? Mas antes disso, eu só quero, vou colocar aqui uma imagem de uma hashtag que a gente criou. O que acontece, pessoal? Nesse momento de crise, a gente tem aprendido muita coisa. E uma coisa que tem sido fantástica pra gente é essa troca de informações aqui, ó. A doutora Catiana entrou, a doutora Gisele, doutora Josi, né? Ô, doutora, que legal que vocês estão aqui. Então, a gente tem compartilhado muito conhecimento, a gente tem aprendido muito também com toda essa dinâmica de que tem acontecido. Então, a gente está concentrando tudo isso nessa hashtag chamada Conectados Podemos Vencer. Então, nessa hashtag você vai encontrar assuntos relevantes, principalmente para esse momento que a gente está vivendo, tá bom? E essa live de hoje a gente vai falar exclusivamente sobre Google Docs, tá bom? As minhas experiências, dicas aqui para você utilizar. A doutora Alessandra Strazi, olha que legal. Bom, doutora, inclusive já quero dar um recadinho aqui para vocês. Amanhã a gente vai ter uma live super aguardada. A doutora Alessandra Strazi vai falar sobre... No final da live eu falo. Mas é uma live que o pessoal pediu bastante aqui. Acho que um dos temas mais pedidos que a gente reservou amanhã, justamente no feriado, onde todo mundo vai estar mais tranquilo aí para poder estudar esse assunto. Mas, sem mais demoras, nós vamos ficar aqui até 2h30 batendo um papo. Esse papo é interessante que você participe também, fale sobre as suas impressões. Se você nunca usou o Google Docs, ou se já usou, ou se está tendo alguma dificuldade, a gente vai tentar ajudar aqui. Então esse bate-papo ele é super importante por isso. E a primeira coisa que eu quero falar sobre o Google Docs foi, digamos assim, a mais difícil de entrar na minha cabeça. Qual foi? Não precisar apertar Ctrl B toda hora. Tem alguém aí que não sabe o que é o Ctrl B no Word? Escreve aí pra gente aqui, que se você não sabe eu explico, mas olha, entrar na minha cabeça que eu não precisava salvar uma petição o tempo todo foi algo assim que, olha, foi muito disruptivo pra mim. E aí eu vou explicar pra você sobre esse assunto, tá? Por que a gente não precisa salvar o tempo todo, tá bom? Inclusive, pessoal, eu acabei de falar com vocês aí sobre... Ó, doutora Catiana falando, eu usei porque você me ensinou. Doutora Catiana, escreve aqui pra gente, você consegue viver sem o Google Docs? Enquanto a doutora Catiana escreve, esse assunto a gente considera que é um assunto relevante e eu queria pedir para que vocês compartilhassem, encaminhassem aí para algum colega também que precisa aprender a usar essa ferramenta, tá? Se você está achando interessante, compartilha. Não esquece de mandar coraçãozinho aqui para o Instagram notificar mais pessoas aqui. A gente sabe que o Instagram não notifica todo mundo, então a gente conta com você para fazer isso, tá bom? Mas por que você nunca mais vai precisar salvar uma petição na sua vida se você usar o Google Docs? Primeiro, o que é o do Google Docs? O Google Docs ele é um editor de texto, então você é um lugar apto, ideal para que você faça as suas petições. E aí a gente vai falar diversas vantagens dela aqui. Ó, a Catiana falou aí que é muito bom, principalmente para roteiros e documentos em geral. Pois é um editor de texto onde você vai escrever documentos. Eu vou falar sobre várias vantagens aqui. Mas a primeira delas que eu falei sobre não precisar salvar é que ela a sua petição ela fica salva na nuvem, ela não é salva no seu computador. Você não precisa instalar nenhum programa para utilizar. Microsoft Word, o tradicional, você tem que instalar,
tem uma questão lá de pirataria, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Mas o Google Docs não, você pode utilizar a partir do seu navegador. Claro que ele funciona muito melhor aí com o Google Chrome. O Google tem diversas ferramentas, não dá para fazer uma live só sobre o Google, tá? Se vocês gostarem, a gente faz sobre outras ferramentas também. A doutora Josi falou que não sabia que existia. Pois é, doutora. O que você vai fazer? Esse nomezinho que está aqui, Google Docs, você pode jogar lá no Google e descobrir depois. Mas você tem que ter tem um pré-requisito. Você tem que ter um e-mail do Gmail. E por que o e-mail do Gmail é interessante? A doutora Alessandra Strazzi e eu falamos numa outra palestra da importância de você parecer profissional. Como é que você acessa essa palestra? No link da nossa bio tem um grupo do Telegram. Lá você consegue acessar esse e outros conteúdos que a gente está disponibilizando exclusivamente lá nessa quarentena. Então, tudo bem. Você utiliza o editor de texto, você não precisa salvar porque ele fica salvo na nuvem. Alguém tem alguma dificuldade aí em compreender o que é a tal da nuvem? Se você tiver, olha, eu não sei o que é, escreve aqui que eu explico um pouquinho melhor. Mas uma vez que você está digitando, aparece uma mensagenzinha muito interessante, ó. Todas as alterações foram salvas no Google Drive. O que significa? Beleza, o Jadson passou uma dica aqui, daqui a pouco eu falo sobre ela. Quando você está digitando, na parte superior você vai ver uma mensagem assim, ó. Todas as alterações foram salvas no Google Drive. Significa que você não precisa salvar e aquilo ali está sendo feito, o salvamento constantemente na internet, tá certo? Então, você não precisa ficar no desespero. Inclusive, alguém lá no escritório, que eu não vou citar o nome, mas que está me vendo aqui, tem mania de ficar apertando Ctrl B 4 vezes. Ele manda salvar, ele aperta 4 vezes. Eu não sei se é toque, eu não sei qual que é a questão ali que envolve isso. Mas ele fica salvando direto. Com o documento sendo salvo na nuvem, a sincronização ela é automática e você não perde nenhuma petição. Nós já perdemos diversas petições ali no escritório. Nós tínhamos a preocupação de ficar não só salvando o tempo todo, mas gastar dinheiro com no break. Todo ano tem que renovar as baterias dos no breaks também. Então tudo isso gera um custo pra gente. Falando em custo, o que paga para usar o Google Docs? Nada. A doutora Josi falou que tem o Gmail. Doutora, quando você acessar o Gmail, lá no canto superior direito tem uns quadradinhos assim, uns pontinhos. Você clica lá e você vai ver o símbolo do Google Docs. É como se fosse uma folhinha azul. E aí lá você vai poder editar. O que é interessante, pontos interessantes aí do Google Docs, tá? Ó, a doutora Maria Cristina falou o seguinte: quem já perdeu a petição pronta sabe o que é neura para salvar. Pois é. Você Ctrl B 4 vezes seguida de minuto em minuto é pouco, né, doutora? Do que você ter que escrever novamente o raciocínio, que às vezes ficou tão bonitinho o raciocínio, não é? E aí você não vai perder mais isso. Agora, uma coisa muito interessante, que eu já usei com a doutora Catiana, que é o seguinte: chama-se acessos simultâneos. Primeiro, é muito bacana você compartilhar uma petição. A doutora Maria Cristina falou de um desespero que é salvar, mas eu vou te falar outro desespero, doutora Maria Cristina. Você mandar uma petição para um colega revisar. Aí o seu colega manda de volta. E aí você manda de volta para ele. Aí a petição é chamada apelação. Aí vira apelação final. Apelação pronta. Apelação essa. Apelação versão final Master Ultra Pro. Por quê? Porque cada arquivo do Word vira uma petição diferente. No Google Docs, não. A petição ela é uma só. Você pode enviar o link para uma pessoa, ela vai trabalhar no mesmo arquivo que você, no mesmo tempo. Então, duas pessoas podem fazer uma petição em conjunto. Uma pode estar escrevendo o início, outra pode estar escrevendo o final. Você pode deixar comentários e marcar comentários para que outras pessoas vejam especificamente aquilo ali. Tudo bem que... Aí, ó, a doutora Maria Cristina concorda, diz que é assim mesmo. É verdade, eu sei do que eu estou falando, tá? Então, o que acontece? Você pode deixar comentários e mais, você tem a possibilidade de utilizar versões. Então, no menu arquivo, versões, histórico de versões, você pode falar, olha, essa versão foi revisada por Bruno. Todas as alterações que forem feitas vai aparecer numa nova versão. Você pode voltar, você pode
restaurar o que estava escrito antes, você pode manter, você pode saber quem foi que alterou e o que alterou, fora que você pode utilizar aquele mesmo recurso lá do Word de revisões. Falando sobre recursos do Word, eu tenho uma observação. É claro que é um software diferente do famoso Word, que é super utilizado no mundo inteiro. E isso traz uma dificuldade, que é o quê? São programas diferentes, o aprendizado é diferente, a forma como é feita é diferente. Aí você fala, Bruno, vocês são diferentes, qual que é melhor? Na minha avaliação, eu prefiro usar o Google Docs. Por quê? É um software online e que está sendo atualizado o tempo todo. Ele, quando eu comecei a utilizar, alguns anos atrás, ele era muito mais simples. Agora não, ele está, cada vez mais ele está evoluindo, sem que você tenha que instalar atualização. Uma coisa muito interessante, colegas, sabe aquele dicionáriozinho que a gente às vezes usa na petição para corrigir uma palavrinha ou outra? Aquilo ali, ele utiliza por vezes o machine learning, que é o aprendizado da máquina. Por vezes, você já deve ter observado no seu Gmail que você está escrevendo alguma coisa e ele sugere que você vai escrever depois. Aquilo ali é baseado no que você... Aquilo ali é baseado no que você utiliza, tá certo? E aí até um detalhezinho para quem está entrando agora, essa ferramenta que eu estou falando é uma ferramenta gratuita para você usar no Gmail. Agora, você quer usar ela de forma profissional, aí sim, você paga um valorzinho irrisório por mês, é muito mais barato do que você ficar comprando um no-break de ano em ano, muito mais barato do que você comprar servidor, igual eu comprei o servidor da Dell caríssimo ali, e olha que eu comprei o mais barato que tinha, eu gastei R$3.000 e praticamente joguei dinheiro fora, mas isso aí é um assunto para uma live sobre Google Drive. Se vocês quiserem saber, escreve aqui, olha, eu quero saber sobre Google Drive, aí eu faço uma live só sobre isso, e como eu joguei R$3.000 fora, comprando um servidor que não me serve mais para nada hoje, mas tudo bem. Voltando aqui ao que a gente estava falando. Nós temos possibilidade de compartilhar com colegas, acesso simultâneo, você está acessando aqui e ele está acessando lá. Inclusive é muito legal quando você faz isso, porque aparece o cursor da pessoa, aquele tracinho pulando, sabe? Você consegue, piscando no caso, você consegue saber onde a pessoa está mexendo, o que ela está digitando, vocês veem como se vocês estivessem vendo a mesma tela juntos. E, bom... Já falei sobre integração. Tem um recurso muito bacana. Eu não utilizo muito no Google Docs, eu utilizo em outros softwares do Google, que é a possibilidade de você utilizar complementos. Então, sei lá, se por algum motivo você quer instalar um calendário dentro da sua petição, lá tem um complemento de calendário. Tá aí uma dica legal que eu até não tinha anotado para falar para vocês. Vocês sabiam que é possível você digitar uma petição falando? Como assim digitar falando? Você dita pro Google Docs, e o Google Docs vai transcrevendo ali o que você está falando. Meu pai está com 70 e poucos anos, 30 e tantos anos de advocacia, não tem paciência de mexer em computador. Meu filho, escreve aqui para mim tal coisa. Se ele apertar no microfonezinho, ele vai ditando e a petição vai escrevendo. Claro que tem a questão do machine learning. Então... Com machine learning é interessante, mas todas essas tecnologias elas vão evoluindo bastante com o passar do tempo. A doutora Luana está falando aí, quer saber sim sobre Google Drive? Doutora, vamos ter uma live só sobre isso. E também sobre Dropbox, claro, são duas ferramentas de empresas diferentes aí, mas muito relevantes também. Falando em ferramentas diferentes, inclusive eu até queria falar um pouquinho aí sobre questão de pirataria, que eu falei mais cedo. O que acontece sobre a questão de pirataria? É muito comum quando você compra o computador e ele vem com uma versão super simples. Você paga alguém para formatar e a pessoa vai lá e coloca o Windows lá pirata, tudo bem. E aí, claro, coloca pacote Office e tal. Essa preocupação com o Google Docs você não tem. Por quê? É uma ferramenta de uso gratuito, você pode pagar para usar profissional, eu pago para uso profissional e super vale a pena. Se vocês quiserem, eu posso mandar o link para vocês com desconto que eu consegui também, mas eu só tenho dois descontos. Manda no privado que eu te passo lá para que você compre a versão profissional caso você queira, mas você pode utilizar a versão gratuita sem a menor dificuldade, você vai ter acesso a todos os recursos, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? Aí o Dr. Jadson está falando o seguinte, olha que legal, ele está falando sobre o OneDrive da Microsoft. O OneDrive, bom, deixa antes de eu responder a pergunta do Jadson, falar do comentário do Jadson, deixa eu só continuar complementando. Então, assim, existe essa questão de você não usar um software pago sem estar pagando de forma pirata. Às vezes você nem sabe disso.
e o Google Drive ele é gratuito. Aí você fala, Bruno, mas não existe. Poxa, mas a Microsoft não pensou nisso? Pensou. Existe o Word também online, existe o Word na nuvem, com esses recursos que eu estou te falando. Mas aí você fala, Bruno, e por que você fala que o Google Docs é melhor? Ou por que você escolheu... por que você escolheu utilizar o Google Docs? Porque o Google tem uma gama de serviços envolvidos. Não só o Gmail, que é um e-mail que, na minha avaliação, desculpa quem tem Hotmail, mas dá de 10 a 0 no Hotmail. Você também tem o Google Maps, que é incontestável. Eu tenho iPhone, mas no meu celular eu uso o Google Maps. Eu até prefiro ele do que o Waze, mas não vamos entrar muito nesse mérito. YouTube, fantástico. Então, todos esses serviços que eu estou falando, a agenda do Google muito boa, tem a agenda do Outlook também? Tem a agenda do Outlook também. Ó, doutora Raíssa, me manda um direct aqui que eu te mando o link. Eu tenho 2 links, a doutora Raíssa, o que mandar primeiro já garante o primeiro link de acesso aí. Mas eu prefiro utilizar o Google, então, pergunta. Entre usar o Word Online e o Google Docs, qual que eu uso? Eu uso o Google Docs por conta dos serviços do Google que nós temos disponível. Google Places, enfim. Tem uma infinidade aí de serviços que o Google presta que é muito útil, muito relevante. E aí falando aqui sobre o OneDrive, que é a nuvem aí da Microsoft. Qual que é o problema da nuvem, doutora? De você usar para salvar uma petição lá. Eu vou partir do pressuposto que você não está editando lá dentro, tá? Eu vou partir do pressuposto que você está colocando o arquivo lá. É muito bom? É muito bom fazer isso no Google Drive? Mas quando você já edita o arquivo lá, dentro da própria nuvem, você tem uma agilidade maior e eu já trabalhei com equipes simultâneas acessando o mesmo arquivo, só fazendo a hospedagem dele na nuvem, e eu percebi o seguinte, a grande dificuldade é que aquele sincronismo, às vezes ele demora alguns segundos e se a pessoa abre, dá um probleminha. Então a minha recomendação usa o Google Drive, mas você armazena as suas petições do Google Drive, mas quando você for editá-las, você vai editar usando o Google Docs, que é o próprio editor do Google, e aí fica 100% sincronizado, fica realmente muito bom. Então já está falando que o OneDrive é grátis até certo limite, igualmente em comparação a outros serviços, sim. O OneDrive também, Google Drive também, só que pegando o OneDrive e o Google Drive, a diferença fica qual? Que eu acabei de falar, a questão dos serviços agregados aí da empresa. Então, quanto mais serviços você utiliza da mesma empresa, é melhor. E aí, claro, a gente pode falar sobre vantagens e desvantagens, né, preferências pessoais ou não, mas o importante é que você utilize a nuvem, você utilize esse recurso aí. Bom, Google Docs tem que ter o Gmail, que é uma excelente ferramenta também. Deixa eu ver se ficou faltando eu falar alguma coisa. Bom, desvantagens do Google Drive. Bom, eu acho que a principal desvantagem é a seguinte. Eu não sei se eu posso chamar de desvantagem, mas a minha principal dificuldade foi aprender a utilizar essa ferramenta. Agora, sabe como é que eu fiz? Eu me obriguei. Então, todas as petições que eu tinha que fazer, eu me obriguei na minha cabeça a fazer exclusivamente no Google Docs. No meu escritório, as pessoas que eu orientava a utilizar o Google Docs, elas tinham um pouquinho de resistência. É claro, é diferente, você não está acostumado a utilizar aquilo ali. É diferente, você vai sofrer um pouquinho, mas você pode sofrer rápido e aprender e utilizar uma excelente ferramenta que vai estar sincronizada direto com o teu Google Drive, com o teu e-mail, que você vai poder utilizar. E, inclusive, você vai... Nossa, eu me perdi aqui. Então, Jadson, eu vou te ser sincero, eu não estou me lembrando aqui agora uma ferramenta para lousa digital, mas eu vou verificar com a equipe aqui quem utiliza, né? Eu brinco, né, que eu não sei nem escrever direito quanto à mão, quanto mais desenhar. Então, eu nunca utilizei uma lousa, acho que nem de brincadeira, uma lousa digital. Mas eu vou perguntar para a equipe aqui, e aí eu me manda um direct ali que eu te respondo, tá? Então, é difícil você aprender essas ferramentas novas. Você tem que se policiar e meio que se forçar a fazer aquilo ali. E tem uma segunda dificuldade, que é o seguinte, é uma ferramenta 100% online. Existe plugin para você usar ela offline? Existe. Eu não utilizo, tá? Eu utilizo ela 100% online.
como é que foi essa mudança minha para esse 100% online? Para estar utilizando um editor de texto 100% online. Estão me dizendo aqui que o próprio Google Suite tem. É verdade, é verdade. Tem um aplicativo também que eu já utilizei, que é o Google Desenhos. Você pode, acho que esse é o nome, né? Se eu estiver errado, por gentileza, alguém pode escrever aqui. Mas tem lá Google Desenhos, você pode fazer fluxogramas e desenhar à mão livre também, é bem interessante, tá? Que mais? Então, eu estava falando da curva de aprendizagem, que é um pouquinho realmente difícil. Você pode utilizar ele offline, mas aí você tem que instalar plugins. Eu não instalei, então... Eu tentei instalar uma vez, não consegui, então não vou recomendar você fazer uma coisa que eu não fiz, mas existe essa possibilidade, vale a pena você tá olhando. E o que mais temos aqui? E aí, assim, eu fiz o levantamento no escritório para transição para o mundo online e eu cheguei à conclusão seguinte: em um ano, eu acho que 1 ou 2 dias eu fico sem internet. Então é muito raro ficar sem internet. Se você deixar a tua petição para fazer no último dia, aí você vai ter que realmente pagar o preço. Mas se você tomar aquele cuidado de não deixar a petição para o último dia, pode usar o Google Docs e pode confiar que você não vai ter dificuldade alguma. A doutora Valdelice, grande parceira nossa lá de Rondônia, um abraço para você, doutora. Estão me corrigindo aqui, estão me dizendo: olha, Bruno, não é o Google Desenho. Google Desenho é outra coisa, é o Google Jamboard. Eu vou mandar para ele lá no direct, lá, se ele me mandar, caso eu esqueça o nome. Então, tem esse serviço aí, Google Jamboard. E isso é uma coisa interessante do Google, pessoal. Existem muitos e muitos serviços. A gente acaba não conhecendo todos, mas vale a pena você clicar naquele quadradinho, né? Um quadradinho cheio de pontinhos, eu não sei o nome dele, mas você clica lá e tem diversos aplicativos ali. O slide para você fazer slide também como se fosse o PowerPoint. Planilha de Excel do Google, que eu apanhei um pouquinho para aprender, é um pouco mais restrita com relação ao Excel, mas é uma excelente ferramenta também. Se vocês quiserem, a gente fala sobre isso, apesar que planilha os advogados não costumam utilizar muito, os previdenciaristas usam mais. Por quê? Porque tem a questão de cálculos dos benefícios. Então é interessante que você consiga utilizar aí esses serviços aí. Bom, a doutora Lorena está perguntando o seguinte: doutor, sabe informar como cadastrar pensão alimentícia no meu INSS? Eita, doutora, aí é um assunto para uma outra live, né? Mas manda um direct aí que a gente vai te auxiliar. A gente está fazendo lives aqui falando sobre ferramentas. E aí, pessoal, tenho uma surpresinha para falar para vocês, o tema da próxima live, que é o tema super pedido por todo mundo. Mas antes de falar da surpresinha, eu tenho uma coisa muito interessante para falar para vocês. Eu estava falando sobre ferramentas, sobre advogado fazer cálculos. Muitos advogados têm medo de fazer cálculos e nós temos aqui algo muito interessante para você. A doutora Alessandra Strazi, que está acompanhando a gente aqui também, ela tem um treinamento chamado Desmistificando Cálculos Previdenciários, que está com módulos gratuitos liberados. Gente, a gente está fazendo o máximo que a gente pode para ajudar os colegas aí a ultrapassarem essa situação difícil que nós estamos vivendo. Então, ela liberou, sabe qual módulo que ela liberou? O módulo de reforma da Previdência. Tá todo mundo falando coronavírus, coronavírus, coronavírus. Só que sabe o que vai acontecer daqui a pouquinho? Os primeiros benefícios que foram requeridos na correria antes da reforma, esses benefícios vão ser concedidos ou não, tá? E aí você vai voltar para a nossa mídia, vai voltar aí o tema Reforma da Previdência. A doutora escolheu exatamente esse módulo para liberar gratuitamente. Então, gente, é fantástico, é gratuito, você vai ter acesso lá. Isso a gente liberou agora na quarentena, né? Esse treinamento é um treinamento que muita gente trabalhou nele, então é um treinamento muito custoso, mas ele está lá de graça, esse módulo da Reforma da Previdência, para que você estude e aproveite o máximo aí dessa quarentena, tá? Mas é só isso que o Desmistificando está oferecendo para vocês de forma gratuita? Não. Nós temos um treinamento chamado Desmistificando o Pente Fino do INSS. Gente, eu não sei se você sabe, tá? Mas o benefício que tem o maior volume no INSS são benefícios por incapacidade. O Dr. Anderson liberou exatamente os módulos de
noções gerais, sobre auxílio-doença, que é o maior benefício em quantidade, né, em volume. Então esse módulo está liberado de forma gratuita para que você possa assistir. Assiste todos da doutora Alessandra, assiste todo do Dr. Anderson, você vai aprender lições muito relevantes. E também temos da nossa querida doutora Catiana. A doutora Catiana aí, como todos os outros professores, a doutora Catiana é um amor. Ela transmite esse amor que ela tem, essa coisa boa, essa energia dela no curso dela, no treinamento, dando dicas ali de como contornar, como desmistificar a perícia médica. Gente, você lê um laudo de uma matéria que você não aprendeu na faculdade, que você não sabe, vê aqueles nomes feios lá de laudo, aquilo ali é desesperador. Mas a doutora desmistifica, ensina. Claro, ela não vai ensinar, passar uma faculdade de medicina para você aqui, mas ela consegue entregar de forma desmistificada ali e transformar realmente a vida dos advogados. Acesse lá no módulo gratuito que você vai verificar, você vai ver isso aí que eu estou falando para você. Tudo isso que eu estou falando é baseado nessa hashtag que a gente criou, Conectados Podemos Vencer, é baseado aí na nossa vontade de colaborar. Escreve aqui no chat se você já está assistindo as aulas gratuitas lá, o que você achou, se você está gostando, se você não está gostando, tá bom? Eu vou contar uma surpresinha para vocês aqui agora. Além dessas, é claro, né, se você já não sabia, se você não tinha se cadastrado ainda. Bruno, como é que eu faço para acessar esses módulos gratuitos? Vai lá no link lá da nossa bio, então você vai acessar o conteúdo da doutora Catiana, do Dr. Anderson, da doutora Alessandra também, que é pessoa fantástica, que vive para compartilhar conteúdo também, então vocês vão amar. Falando em doutora Alessandra Strazi, em compartilhar conteúdo, gente, o tema da live de amanhã tá fantástico. Vai ser sobre a revisão da vida toda em 2020. Gente, todo mundo está perguntando. Doutora Leslie aí está falando, as aulas são maravilhosas. Muito obrigado, doutora. Que bom que você está aproveitando ali para estudar. Então, gente, amanhã o tema da live, às 14 horas, com a doutora Alessandra Strazi, vai ser revisão da vida toda em 2020. Como é que a decisão do STJ influenciou e a reforma da Previdência, o que dá para fazer, enfim. Vocês vão achar muito interessante a live. Vocês devem conhecer já a forma como a doutora Alessandra passa o conteúdo de forma desmistificada, então vocês não podem perder. A doutora Ivana está assistindo, as aulas da doutora Catiana são muito esclarecedoras. Poxa, que legal, doutora, que bacana. É assim mesmo, então eu estou falando a verdade, né? Que legal, a doutora Luana também falou que está assistindo, que as aulas são ótimas. O doutor Eduardo Matoso também está assistindo. Poxa, gente, que legal que vocês estão assistindo. Isso que a gente fez exatamente para isso, para compartilhar conhecimento. Então, pega essa live vai ficar salva aqui por 24 horas. Compartilha com seus colegas aí, diz, vai lá, cara, assiste aqui, olha que conteúdo interessante que esse pessoal está fazendo. Compartilha com a gente também as suas dificuldades, as suas vitórias, o que você está aprendendo, o que você quer aprender, sugira, faça sugestão de conteúdos para a gente trazer aqui. Agora deixa eu perguntar, vocês gostaram dessa iniciativa de falar sobre uma ferramenta e trazer pontos de vista dela? Fez sentido para você? Foi útil para você? Escreve aqui para mim para saber se eu devo continuar fazendo isso ou de repente outros conteúdos que outras pessoas vão trazer também. Fala aqui pra gente. Doutora Dai Rezende, aulas maravilhosas, aulas maravilhosas de cálculo. Parabéns, doutora. Poxa, doutora, muito obrigado aí. Em nome da doutora Alessandra Strazi, eu agradeço aí, tô vendo coraçõezinhos aí. Doutor Eduardo Matoso falou, doutora Strazi arrebenta na prática, muito top, vale cada segundo assistido. Olha aí, doutor, muito obrigado pelas palavras. Doutora Luana disse que sim, que tá valendo a pena. Doutora Josi também, doutora Raíssa, que legal, doutora Raíssa. Doutora Raíssa é minha conterrânea aqui de Brasília, né? Bom, pessoal, tem alguma sugestão? Querem falar aqui o que vocês querem que a gente traga aqui para vocês? Eu estou vendo o pessoal da equipe aqui do Desmistificando assistindo. Eu estou aparecendo aqui nessa live, mas tem uma infinidade de coisas que nós fazemos por trás do que você por trás aqui do celular, do que você não está enxergando. Então vale a pena não só você nos acompanhar aqui, seguir a gente, acompanhar o canal que a gente criou especificamente para ajudar aí no combate aí dessa situação difícil que a gente está passando, tá? Deem sugestões aqui de temas para as próximas lives. A gente quer trazer conteúdo que seja relevante aqui para vocês, tá bom? Bom, daqui um minutinho eu vou encerrar. Então, enquanto isso, pessoal, queria agradecer vocês terem estado aqui com a gente. Foi muito bacana
vendo colegas aqui aprendendo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se vocês tiverem qualquer dificuldade ali com o do Google Docs, manda um direct pra gente aqui, escreve no comentário o nome de algum colega ali comentário, não, encaminha para ele, né, para ele assistir o nosso story, e nós iremos disponibilizar essas lives que a gente está fazendo lá no nosso canal do Telegram. Então, se você não entrou, vai lá no link da nossa bio e acessa lá para que você consiga estar acompanhando. Bom, 2h30, 30 minutos de live, muito bacana o papo que a gente bateu aqui, pessoal. Eu vou ficando por aqui, prazer tê-los aqui comigo. A doutora Alessandra vai receber vocês aqui amanhã para falar da revisão da vida toda. Então, tema fantástico, aproveite o feriado aí, aproveite com a tua família, fique com Deus e depois a gente se fala mais, tá bom? Até a próxima aí, doutor Eduardo, obrigado pelas palavras e vou encerrar aqui, pessoal. Em breve estaremos de volta, valeu, um abração.